O exercício 1019 do URI, chamado conversão de tempo, fala o seguinte: leia um valor inteiro, que é o tempo de duração em segundos de um determinado evento em uma fábrica, e informe-o expresso no formato horas, minutos, segundos. Então, nos exemplos de entrada, a gente vai ter um valor inteiro aqui, que é uma quantidade em segundos, e a gente precisa converter esse valor em horas, minutos e segundos, da forma que está organizado aqui. Eu vou copiar esse valor aqui de entrada e deixar aqui no meu arquivo stdin, e essa instrução já vai fazer com que ele leia o conteúdo desse arquivo, que é esse valor aqui, e a gente vai começar a manipular para dar o resultado conforme o URI pede aqui, beleza? Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer é transformar esse valor que está aqui no input agora em um número, porque se a gente lembrar, se eu colocar aqui um log passando o input, de fato, ele vai estar imprimindo 556, vou apertar Ctrl aspas simples, ou então Ctrl J para abrir o terminal, vou escrever node e passar o nome do meu script, que é o mesmo arquivo aqui, ó, script.js, ele vai apresentar o 556. Só que a gente precisa lembrar que o tipo dele, por enquanto, é do tipo texto, e para a gente fazer operações matemáticas, a gente precisa converter ele para um tipo numérico. Então, eu vou criar uma variável aqui, chamado qtd segundos, e eu vou receber esse input. Só que se eu deixar ele simplesmente assim, ele vai continuar ainda como uma string, tá vendo? Então, eu vou recortar e vou usar o parseInt. Então, parseInt, para que ele faça uma conversão para um número inteiro e deixar um ponto e vírgula aqui no final. Agora, dentro dessa quantidade de segundos, a gente precisa identificar quantas horas existem, né? Então, const qtd horas vai ser a quantidade de segundos dividido por 3.600. Mas por que 3.600? Porque assim, em uma hora tem 60 minutos e cada minuto possui 60 segundos. Logo, 60 multiplicado por 60 dá 3.600. Então aqui, ó, se eu imprimir isso aqui no console, você vai perceber que ele vai retornar um número aqui fracionado, né? Esse 0.15, porque em 556 segundos não existe uma hora, né? Se eu tivesse um valor aqui, por exemplo, 3.601 segundos, a gente de fato teria uma hora, que é essa parte inteira. Só que aqui, a gente não precisa usar essa parte fracionada. Então, eu vou recortar esse cálculo aqui e vou fazer um parseInt também, para que ele pegue somente o valor inteiro do resultado, beleza? Então, se eu imprimir aqui, ó, apenas 1, tá? Deixa eu retornar aqui o 556, salvei, beleza. Uma vez que a gente já sabe a quantidade de horas, a gente precisa subtrair esse valor dentro da nossa quantidade de segundos. Então, o que eu vou fazer aqui é o seguinte, vou reatribuir um novo valor. Então, a quantidade de segundos, ele não é mais o valor que tinha anterior. Agora, ele é módulo 3.600. Como eu estou reatribuindo um valor dentro de quantidade de segundos, eu não posso deixar ele como const, porque uma vez que você define uma variável como constante, você não consegue reatribuir novos valores. Então, eu vou mudar de const para let, senão ele vai acabar dando um erro aqui na hora de eu pedir para que ele execute o script, certo? Então, aqui a gente já tem a quantidade de horas, basta que a gente faça o mesmo para a quantidade de minutos. Então, const qtd minutos vai ser um parseInt do qtd segundos, não mais dividido por 3.600, mas sim por 60, né? Já que o minuto possui 60 segundos. Ponto e vírgula, e aqui a gente precisa reatribuir novamente, então eu posso copiar e colar, e aqui em vez de 3.600 vai ser 60. Então, aqui no URI, ele fala o seguinte, que uma vez que a gente já tem a quantidade de horas, minutos e segundos, a gente precisa imprimir ele, né, esse resultado de saída, exatamente assim, separando cada um dos valores por 2 pontos. Então, eu vou colocar um console.log, vou abrir e fechar crase aqui, e a gente vai fazer um template string. Basta que você coloque o cifrão, que é esse dólar, e abre e fecha chaves, beleza? Aí aqui ele vai fazer uma interpolação, imprimindo no seu console o valor da variável que você colocar aqui. Então, primeiro vai ser a quantidade de horas, 2 pontos, aí cifrão de novo, abre e fecha chaves, 2 pontos, aí eu vou copiar e colar aqui mais uma vez. Então aqui, ó, vai ser a quantidade de horas, quantidade de minutos e por último, a quantidade de segundos. Ó, vou salvar, vou vir aqui, node, script, basta que você escreva parte do nome do seu arquivo, depois dá um tab que ele já autocompleta e ele já retornou aqui para mim 0916, igual tá aqui. Provavelmente isso aqui já resolve o nosso exercício, mas eu vou mostrar uma forma mais interessante de resolver isso aqui. É um pouco mais complexo, mas que ajuda bastante também. Então não saia do vídeo, continue vendo, beleza? E a gente vai mudar algumas coisinhas nesse código aqui para deixar ele um pouco mais interessante. Então, se você perceber, essas duas linhas aqui, essas duas instruções, ela é muito parecido com isso aqui também, né? Então a gente pode fazer algo semelhante com o que foi feito no vídeo anterior, que é utilizar um for, né? Que seria um laço de repetição. Então eu vou colocar aqui const valores e eu vou abrir e fechar aqui esse brackets, né, o colchetes, e eu vou colocar 3.600, 60 e depois 1, onde cada um deles aqui representa justamente aqueles valores de hora, minuto e segundo. Uma vez que a gente já tem esses valores, eu vou colocar também o resultado, né, que seria o resultado final. Então const resultado vai receber um array vazio, que por enquanto ele não tem nada, mas a gente vai preencher isso aqui sempre que uma linha lá do nosso script, né, que está dentro do for executado. Por enquanto eu
vou deixar essas linhas aqui, mas depois a gente apaga. Então eu vou colocar o for normal, então for, abre e fecha parênteses, abre e fecha chaves, e aqui vai ser o let valor of valores. Tá? A gente está usando um for off. Então o que ele vai fazer aqui? Dentro de valores, que no meu caso aqui é um array, ele vai pegar cada um desses valores e vai executar o código que tiver aqui dentro. Ele vai executar essa instrução e vai sempre iterar com o valor atual, que nesse caso primeiro ele vai pegar o 3.600, depois o 60 e por último o 1. Então aqui o que ele vai fazer? Eu vou utilizar basicamente essa ideia aqui, tá vendo? O que muda aqui é somente o nome das variáveis, né? Então aqui ele recebe a quantidade de segundos, que está em todos, e depois aqui ele recebe o valor em si, que é o da hora, depois do minuto. Então aqui vai ser assim, eu já vou jogar esse resultado dentro do meu array aqui, então eu vou colocar resultado.push. O push ele serve para você jogar um valor dentro do seu array. Como eu criei ele vazio, por enquanto ele não tem nada, mas eu vou começar a jogar alguns valores lá dentro. E o que eu vou jogar lá dentro? Eu vou colocar justamente essa parte aqui da minha instrução. É o parseInt, que ele pega a quantidade de segundos e divide pela hora. Mas nesse caso aqui, eu não vou deixar esse valor absoluto. Esse valor aqui é exatamente isso aqui, né? Então eu substituo, deixo valor. Uma vez que ele já tem isso, por último, a gente precisa sempre executar isso aqui também, né? Que é quando você reatribui um novo valor para a quantidade de segundos. Então eu vou copiar aqui e colar, e a única coisa que eu vou fazer é mudar esse 3.600 para o valor também. Então lembrando, dentro de valores ele vai iterar em cada um desses itens, por exemplo, vai pegar o 3.600, vai armazenar dentro de valor, executar essa instrução. Quando chegar no final, vai pegar o 60 e executar essa instrução, e depois o mesmo com o último ali. Esse push, ele é um método que serve para você adicionar um novo elemento no fim do array. Nesse caso, como ele está vazio, ele vai ser preenchido, né? Nesse caso aqui 3 vezes. Então a gente faz essa divisão, pega somente a parte inteira dele, adiciona dentro do nosso resultado, depois a quantidade de segundos a gente reatribui pegando somente o resto da divisão pelo valor em ocasião. Por último, uma vez que a gente já tem esse laço de repetição, essas duas linhas aqui não são mais necessárias. E a gente só precisa imprimir no console o resultado final, certo? O resultado é basicamente tudo que está aqui dentro de resultado. Se eu colocar aqui, ó, resultado, você vai ver, ele vai mostrar para mim exatamente esse 0, 9 e 16. Então, node, script, ó, 0, 9, 16. Só que aqui, né, ele está armazenado dessa forma aqui. Então, o que a gente pode fazer? Assim como tinha um método split, que ele fracionava uma string, né, a gente pode usar o join aqui, quando a gente está trabalhando com vetores. Nesse caso, você vai passar exatamente o separador. Nesse caso, é os 2 pontos. Igual o Uri estava pedindo aqui em cima, tá vendo? Então, eu posso salvar, vou vir aqui embaixo, vou limpar, node, script, e ele já retorna 0, 9, 16, beleza? Pegar o nosso resultado, a primeira linha aqui não precisa, porque o Uri já fornece pra gente, né? Vou vir aqui de novo no 1019 e vamos submeter mais uma vez, enviar. Pronto, agora os dois estão aqui na fila, vamos ver se algum deles já foi analisado. Ó, ambos estão na fila. Esse aqui eu enviei há 11 minutos atrás, ele tá na fila ainda, mas enfim, eu não vou deixar para que vocês fiquem esperando aí o resultado. Eu vou simplesmente cortar, depois apresentar aqui na tela se ele foi aceito ou não, mas pode ter certeza que está correto. Eu vou deixar também nos comentários fixado uma playlist onde tem várias resoluções de exercícios aqui, tá? Então é isso, espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida deixe aí nos comentários e a gente se vê no próximo vídeo.